Olá, alunos da Vilmor Nelas. Aqui mais uma vez o professor Edecil com mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar sobre o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais ele é formado pelo conjunto dos números racionais, que é um conjunto que vocês já conhecem, ok? E o conjunto dos números irracionais, que nós vamos ver agora com mais atenção. Então, o conjunto dos números racionais, ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração, onde o numerador é um número inteiro qualquer, né? E o denominador é um número inteiro diferente de zero, ou seja, o denominador não pode ser igual a zero. Resumidamente, quais são os números racionais? Nós temos o seguinte: todo número inteiro é um número racional, porque como nós temos aqui os exemplos, o número 5, ele pode ser escrito como 5 dividido por 1. E o número menos 2 pode ser escrito como menos 2 dividido por 1. Então, reparem, consegui escrever na forma de fração. Então, os números inteiros também são racionais. As decimais exatas também são racionais. Tá? Exemplos: 0,7, que eu posso escrever como 7 dividido por 10. Aqui eu tenho o 2,83, que eu posso escrever como 283 dividido por 100. Ok? Além disso, as decimais periódicas também são números racionais. Tenho aqui esses exemplos, né, de dízimas periódicas, como vocês podem ver. Ok? Vamos falar agora sobre os números irracionais. Então, quando um número será irracional? O número vai ser racional quando ele não pode ser escrito na forma de uma fração, onde eu tenho aí a divisão de um número inteiro por um inteiro não nulo, né? Esses números, eles também vão possuir infinitas casas decimais, mas não vai ser periódica. Essas casas decimais não serão periódicas, ok? Não vai haver um padrão de repetição. Dessa forma, os números irracionais são os números que não são racionais. Então, nós temos alguns exemplos aqui. Repare que temos infinitas casas decimais, mas não há aqui um padrão de repetição. Não são dízimas periódicas, como você pode verificar nestes exemplos. Temos aqui alguns exemplos de números irracionais também. O número raiz de 3, por quê? Porque ele não tem raiz quadrada exata. É um tipo de número que nós já vimos também, que nós podemos no máximo encontrar a raiz quadrada aproximada, né? Como nós já vimos na aula anterior. E temos aqui outros exemplos. E existem muitos outros, ok? Resumidamente, nós podemos afirmar o seguinte: todo número racional e todo número irracional, tá? Eles vão fazer parte aí do conjunto dos números reais. Mas, escrevendo de uma forma mais detalhada, nós temos aqui na forma de diagrama. Nós teremos o conjunto dos números naturais, que estará contido no conjunto dos números inteiros. Por sua vez, o conjunto dos números inteiros e dos naturais também, né, estarão contidos no conjunto dos números racionais. Repare que aqui, este conjunto, que é dos irracionais, ele não tem parte em comum com o dos racionais. Então, a união desses dois conjuntos vai resultar no conjunto dos números reais. Ok? E aqui, só para nós lembrarmos, o conjunto dos números naturais, do 0, 1, 2, 3 e assim por diante, não é? Somente números inteiros, né? Não existem números fracionários. Nos números inteiros, nós temos aqui, ó, como você pode ver, e nós já estudamos também, os números naturais, né? Além disso, temos os seus opostos, ou seja, os números aqui inteiros negativos, né? Temos os números inteiros
positivos, os números inteiros negativos e o zero. Temos aqui exemplos de números racionais, né, que são aqueles números que podem ser escritos como frações, né, como divisão de um número inteiro por um número inteiro diferente de zero. E temos aqui alguns exemplos de números irracionais. Veja bem, são infinitos também. Temos exemplos aqui de raiz de 3, temos esse outro exemplo de número, que repare que ele é um número decimal, mas ele não é uma dízima periódica, não há um padrão de repetição aqui. Tá? Além disso, um número muito importante também, que é o π, que vocês vão estudar em breve. Ele é aproximadamente 3,14, porém ele é um número que tem infinitas casas decimais. O 3,14 nós usamos como um valor aproximado do π. Então, o π também é um número importantíssimo que vocês estudarão em breve. Da mesma forma que nós já vimos para os números racionais, né, em geral, nós vamos ver aqui também que para cada ponto na reta existe um número real, certo? Então, nós vamos poder localizar nessa reta os números reais e os números irracionais, ok? Usando aquela mesma ideia que nós já usamos antes. E quando nós estivermos procurando aí um número irracional, para localizá-lo na reta, vai bastar encontrar um ponto que se situe ali numa aproximação, encontrar um valor aproximado para poder posicioná-lo nessa reta, ok? Um exemplo é do raiz quadrada de 2, isso falando de número irracional, né? Que ele é aproximadamente 1,4, né? Lógico que ele tem infinitas casas decimais, mas ele vai estar mais ou menos nesta posição. E temos aqui diversos outros números racionais também devidamente posicionados, ok? Aqui nós temos alguns subconjuntos importantes, né? Alguns subconjuntos de R, ou seja, o conjunto dos números reais é representado pela letra R. Então, nós temos aqui alguns subconjuntos importantes, né? Temos aqui R asterisco. Repare que tem um asteriscozinho aqui logo acima. Então, isso é o quê? É o conjunto dos números reais não nulos, ou seja, sempre que aparecer um asterisco, quer dizer que você não está considerando o zero, né? Então, aqui, quando eu represento dessa forma, eu tenho todos os números reais, exceto o zero. Tá? Então, pode ser positivo, negativo, mas não pode ser o zero. Aqui eu tenho um R mais. Então, esse é o conjunto dos números reais não negativos. Tá? Então, são os números reais maiores que ou iguais a zero. Então, pode ser zero ou pode ser positivo. Por quê? Porque é não negativo. Aqui eu tenho R menos, tá? O R menos, ele tem um sinalzinho de menos logo abaixo aqui. Então, esse é o quê? É o conjunto dos números reais não positivos, que vai englobar aí os reais que são menores que zero, tá? E o zero também vai estar nesse conjunto. Agora aqui, repare que eu tenho o R, o asterisco e o sinal de mais. Então, o R mais asterisco, ele faz o quê? Ele exclui o zero e considera apenas os números reais positivos. Como nós vemos aqui, ó, conjunto dos números reais positivos, que são todos os números maiores que zero. Então, o zero não faz parte, né? E aqui eu tenho o R menos asterisco, que é o conjunto dos números reais negativos. Então, aqui são todos os números reais menores que zero, tá? São todos os negativos. O zero não faz parte, ok? Em caso de dúvidas, basta postar no nosso grupo de WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.